Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para retomarmos o nosso caminho na Palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, como nós já vamos ver. E para que nós possamos vivenciar este dia com mais intensidade, com o pensamento e o coração voltados para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, vamos fazer a oração que nos coloca em contato com a Santíssima Trindade. Ela foi ensinada pelo Filho, em louvor ao Pai, dirigida, portanto, ao Pai, mas unificada em nós, trazida em nós, colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de uma visita festiva. E esta visita festiva, na realidade, tem um triplo significado. Vamos começar direto por ele. Em primeiro lugar, e é o objeto da nossa meditação de hoje, da nossa caminhada de hoje, dia 31 de maio, a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora à sua parenta, vamos chamá-la de prima, Isabel. Então, primeiro motivo de festa, a visita de Nossa Senhora, quer dizer, Maria, à sua prima Isabel. Segundo motivo de festa, faz hoje, exatamente hoje, dia 31 de maio, 90 anos que Maria, na qualidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi proclamada padroeira do Brasil. Padroeira e rainha do Brasil, numa cerimônia festiva realizada um dia antes, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não foi em Aparecida, foi aqui. No dia seguinte é que foi a festa em Aparecida, mas foi no dia 30 de maio, dia 31 de maio, que Nossa Senhora foi proclamada padroeira do Brasil, padroeira de nós todos. E o terceiro motivo de festa também se prende a Maria, porque a nossa padroeira é Nossa Senhora também, é a mesma Maria, Mãe de Deus, só que aqui com o título de Nossa Senhora das Dores, que juntamente com São José são nossos padroeiros. Ora, ontem, dia 30 de maio, a nossa paróquia fez 56 anos. Nós fomos elevados à condição de paróquia no dia 30 de maio de 1965. 30 de maio de 65. Portanto, há 56 anos que nós somos paróquia. Uma paróquia sempre aberta, uma paróquia sempre dedicada à divulgação da Palavra de Deus, mas uma paróquia que se quer sempre acolhedora, mas também em saída. Como nós agora estamos em saída para encetarmos o caminho que Maria percorreu de Nazaré até Alenquer para visitar sua prima Isabel. Portanto, hoje é um motivo de tripla alegria. Pela visita de Maria a Isabel, nosso ponto central,
pela proclamação de Nossa Senhora Maria, rainha e padroeira do Brasil, e pela nossa paróquia. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que hoje é festejadíssima, não é? 3 vezes festejada. Então vamos pedir a ela que sempre nos abençoe, que derrame as suas graças sobre cada um de nós, para que nós possamos ser, com a graça de Maria, graça também para todos os nossos irmãos. Vejamos então o que foi a visita de Maria à sua prima Isabel. Nós temos que começar, evidentemente, de um princípio. E esse princípio está lá atrás, acontecido um pouco tempo antes. Como nós sabemos, e apenas aqui vamos ficar na recordação, Maria, como todas as mulheres da sua época, todo o povo, aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Talvez no fundo do coração ela tivesse se perguntando quando viria o Messias. Talvez ela tenha, porque ela tinha uma graça especial de Deus, embora ela não soubesse, mas no fundo dela eu quero crer que alguma coisa lhe batia, que o Messias estava por chegar e que ela possivelmente desempenharia uma parte nisso. Mas é claro que isso é apenas conjectura. Conjectura talvez de alguém que é um devoto dedicado de Nossa Senhora. Então, mas o que eu quero dizer é que ela era uma jovem de, no máximo dos máximos 15 anos, embora ela devesse ter menos, mais entre 12 e 15 anos. Ela estava num dia, provavelmente, lá na sua casa, provavelmente também em meditação, é assim que ela é apresentada, nas gravuras dos quadros da Anunciação, quando ela recebe uma visita extraordinária, a visita de um anjo, que chega para ela e mantém com ela um diálogo. E nesse diálogo, o anjo, que nós ficamos sabendo depois, não vou falar disso, mas o anjo que ficamos sabendo depois por ele próprio, ele se chama Gabriel. Gabriel chega e vem visitar Maria, a primeira visita. Gabriel vem visitar Maria. Quem é Gabriel? É um anjo. O anjo é um mensageiro de Deus. Se o anjo é um mensageiro de Deus, ele vai trazer o quê? Uma mensagem de Deus para aquela pessoa especial, para aquela pessoa determinada, para aquela pessoa com quem Deus quer falar. E Deus fala por intermédio do seu mensageiro. Esse mensageiro é o anjo Gabriel, neste caso, que ele se apresentará depois. Muito bem, então Maria está lá naquela meditação, ela está em profundo recolhimento interior, quando o anjo se bota diante dela. Trata-se de uma visita pessoal de um emissário de Deus a ela. Enfatizo este ponto. É uma visita concreta, é uma visita pessoal. Gabriel realmente postou-se ali, diante de Maria, para conversar com ela. E logo que ele chega, ao contrário do que normalmente os judeus faziam, não é? Na linguagem deles, no contato deles, a primeira e grande saudação era essa, Shalom, ou seja, a paz. Desejar a paz. Essa era a maneira habitual de os judeus se saudarem. Gabriel não faz isso. Gabriel sabe que a moça se chama Mariam, ou Miriam, que nós traduzimos por Maria, mas ele não se dirige a ela pelo nome pessoal dela, vamos dizer pelo nome da sua certidão de batismo, certidão de nascimento, que não existia. Então ele se dirige a ela com uma expressão em grego muito poderosa, muito forte, e que
encontra uma tradução específica, uma tradução que possa realmente indicar o verdadeiro sentido daquela saudação. Ele vira-se para Maria e diz duas palavras, kairé, quer dizer salve. Salve, que nós traduzimos por ave, em latim, salve, salve. Aí ele podia ter dito assim, salve Maria. Ele não diz, ele diz salve, ó cheia de graça. A palavra grega kekaritomene é exatamente traduzida assim como cheia de graça, porque São Jerônimo, que fez essa tradução, traduziu em latim como gracia plena, quer dizer, cheia de graça, plenificada da graça de Deus. Se alguém é plenificado da graça de Deus, é porque tem Deus dentro de si. É porque leva Deus consigo em tudo, no pensamento, no falar, no agir, no ver, no fazer. Então, aquela menina que ali está, ela é uma agraciada de Deus. Por isso ela é chamada pelo anjo Maria, agraciada de Deus. Tanto que, etimologicamente, a palavra Maria significa exatamente isto, graça de Deus, agraciada de Deus. Então, e quem é que está chamando Maria de kekaritomene? Quer dizer, que é uma tradução até que não contém, não explica o sentido definitivo, o sentido mais profundo da palavra grega kekaritomene. Mas a gente diz agraciada, quer dizer planificada, toda ela possuída por Deus. É isso. Toda ela de Deus, toda ela para Deus. Assim é Maria. E por isso o anjo a chama de kekaritomene. Ora, quando o anjo chama, dirige-se a Maria como kekaritomene, quer dizer agraciada, é o anjo que está falando, mas quem está dizendo é Deus. Porque o anjo é o mensageiro de Deus. Se ele é o mensageiro de Deus, ele fala por Deus. Ele fala em nome de Deus. Em outras palavras, é Deus falando pelos lábios, pela boca do anjo. Assim foi o encontro de Deus com Maria. Naquele dia extraordinário da Anunciação, que nós chamamos hoje e festejamos como Anunciação. Muito bem, então o anjo, depois de fazer isso, ele revela para Maria uma série de coisas. Ele diz que ela tinha sido agraciada por Deus e que ela daria à luz um filho, segundo ponto, daria à luz um filho que seria chamado Jesus. Ela daria à luz um filho que seria chamado Jesus. Ora, essa moça era virgem e ela tinha já dedicado a sua virgindade a Deus. Por isso ela faz uma pergunta ao anjo. Ela diz, mas como se dará isso se eu não conheço o homem? Muito bem. Se não tenho contato, nunca tive, não pretendo ter contato nenhum, contato físico com o homem, como é que pode nascer uma criança de mim se eu não vou ter contato, um contato humano, um contato íntimo com o homem, para que a criança possa ser formada? Aí o anjo lhe revela, quer dizer, Deus continua falando, não temas, o poder do Altíssimo virá sobre você, o poder do Altíssimo virá sobre você. E a criança que você vai conceber será chamada Filho de Deus, Filho do Altíssimo. É o Altíssimo que está revelando isso a ela.
é o Altíssimo, é Deus que está dizendo a Maria: eu quero que você seja a mãe do meu filho. Eu te convido para ser a mãe do meu filho. Você quer? Ele será chamado Jesus, porque Jesus significa Javé salva. Javé salva, portanto, ele não será só o Filho do Altíssimo, ele será o Filho do Altíssimo Salvador. Porque Deus é isto: se ele é todo-poderoso, ele é também todo-amoroso. Ele é o Criador e é o Salvador. Ele criou como Pai e salva como o Filho, redime como o Filho, Jesus. Por isso o nome Jesus. Ora, vejam bem, aquela menina moça, mas já em idade núbil, pela lei judaica, aquela menina moça, ela está recebendo um pedido. Deus não está mandando, Ele está fazendo a ela um pedido. O pedido para que ela se abra e seja a mãe do filho dele, a mãe do filho que ele vai mandar como Salvador do mundo. Dependia dela. Dependia de ela aceitar ou não. Ela tinha toda a liberdade, tanto é que ela faz a pergunta. Ela não duvida do que o anjo está dizendo. Ela não duvida de Deus. Mas ela quer saber porque ela é dotada de razão. Deus nos dota de razão. Deus não quer que nós fiquemos abanando a cabecinha assim, assentando, como aquelas figuras maravilhosas, aqueles anjinhos barrocos de igrejas mineiras, que você bota uma moedinha e ele acena com a cabeça. Muito obrigado. Maria não é um anjinho barroco de igreja mineira. Com o respeito e toda a consideração, todo o meu carinho e todo o meu amor pelos meus amigos mineiros. Inclusive o nosso pároco, né? O Padre Alain. Muito bem. Então, o que Maria não tem que fazer é abanar a cabeça. Ela tem, sim, que buscar conhecer. Olha bem, Maria, neste ponto, nos dá uma outra grande lição. Qual é a lição de Maria nesse caso? É exatamente esta, que nós devemos procurar entender sempre o que Deus quer. Deus fala pela palavra, Deus fala no Evangelho, Deus fala na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, nós nunca saberemos a vontade de Deus, nós nunca poderemos discerni-la, nós nunca poderemos entendê-la mais profundamente, a não ser pelo estudo, a não ser deixando-nos revestir da palavra. E Maria nos ensina isso. Ela quer se revestir da palavra. E ela então pergunta ao anjo: como se dará isso? Se eu sou uma pessoa normal igual às outras, como é que eu vou ser mãe se eu sou virgem e eu não quero ser mãe? Eu já consagrei a minha virgindade a Deus. Aí o anjo diz: então, falou isso, o poder do Altíssimo virá sobre você. E ele faz uma confidência para Maria. É a primeira vez que nós ficamos sabendo disso. Ele diz a Maria, que é a primeira a tomar conhecimento disso, que, olha bem, até a tua parenta Isabel, que é uma mulher já entrada em idade, já passada da época fértil de procriar, e mais, não é só assim, não é só pelo fato de já estar além da idade de conceber, é estéril. Nunca tinha tido um filho por ser estéril. Aí o anjo diz a Maria: pois até a tua parenta Isabel, não é? Está grávida de um filho.
já tinha 6 meses, está grávida de um filho. E por quê? Aí vem a famosa frase do anjo, que é uma lição para todos nós. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas Deus não age como se fosse um mágico. Deus não estala os dedos e diz abracadabra, pim-pum, e as coisas se transformam. A mesa se transforma em cadeira, a cadeira se transforma na câmera, a câmera se transforma numa janela. Deus não faz isso. Agora, para Deus nada é impossível. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele torna as coisas impossíveis em coisas possíveis. Mas para isso precisa do concurso humano, porque para isso Ele criou o homem e a mulher. Ele fez do homem e da mulher criaturas, seres parecidos com Ele, quer dizer, a semelhança dEle. Então Ele nos deu a liberdade para nós, evidentemente, decidirmos pela razão, pelo nosso conhecimento, pelo nosso discernimento, o que fazer. Então, quando Maria ouve essa explicação do anjo, é notável que no texto há como que um silêncio. O anúncio fora feito, o convite também. Agora Deus está na expectativa. Será que ela vai aceitar o meu convite? Este é o silêncio do anjo. É o silêncio de Deus diante de Maria. Silêncio que implica no seguinte: espero a sua resposta. Estou aqui, aguardo ansioso pela tua resposta. E o que quer que você diga, eu aceitarei. Para isso Ele nos deu a liberdade. A liberdade de descobrirmos mais e profundamente o que Deus quer de nós. Ora, como Maria era gracia plena, era que caritomene, ou seja, agraciada por Deus, ela tinha Deus dentro de si, ela não repele Deus, ao contrário, ela simplesmente volta-se para Deus e diga: Ete antila domini, ou seja, eis aqui a serva do Senhor. A serva quer dizer, eis aqui, não é a empregada, a escrava, não tem nada disso. Servo quer dizer aquele que serve. Eu estou aqui, eu me ponho inteiramente ao teu serviço. É semelhante à famosa passagem do encontro de Deus com Isaías, não é? Em que o menino, ele se coloca diante de Deus e Deus pergunta: quem irá por mim? E Isaías volta-se para ele e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O mesmo fará Jeremias: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Maria, com as suas palavras, está repetindo a mesma coisa do profeta, a mesma palavra do profeta. É como se ela dissesse assim: eis-me aqui, Senhor, estou pronta para fazer a tua vontade. Mas ela diz com outras palavras maravilhosas: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que virou oração e que nós repetimos diariamente na oração do Ângelus. É esse contato, é essa ligação, é essa conversa, esse bate-papo entre Deus e Maria, entre o Criador e a sua criatura predileta, que não lhe falhou, que recebeu dele todas as graças e devolve para ele a graça maior que ele tinha dado, qual seja a de ser a mãe do Salvador. Completa Lucas essa parte dizendo que neste momento o anjo
tendo ouvido o fiat mihi, quer dizer, faça-se em mim, segundo o verbo tu, ou seja, segundo a tua palavra, a palavra de Deus. Aí, neste exato momento, consumou-se aquilo que São João escreve tão belamente no prólogo do seu Evangelho. Capítulo 1, versículo número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a tradução mais comum, mas não é bem assim. Et verbum caro factum est. E o Verbo se fez carne. E diz São João, et habitavit in nobis, e habitou em nós. Em nós. Habitou em Maria, habitou em nós. Considerando que Maria seria a mãe do Filho de Deus, considerando que Maria seria dado, o próprio Filho nos daria como mãe a nós outros, e portanto ela é mãe de todos nós, e o Verbo que habitou no seio de Maria, e por ter habitado no seio de Maria, habita no seio de cada um de nós. Especialmente nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que me leva a um outro ponto fundamental neste dia. Maria, naquele momento, é concebido no seu corpo, o corpo que ela entrega a Deus. Deus penetra pela força do Altíssimo, ou seja, a sombra de Deus penetra, encobre Maria, e no seu seio é lançada a semente daquele que viria a ser o Filho de Maria, o Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. No sim de Maria, nós vemos então a consumação, a concretização daquilo que depois se transformaria também num grande preceito da nossa fé. Nós temos 3 figuras no seio de Maria: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é o Pai de Jesus, o Filho, que é Jesus, Filho de Deus, e o Espírito Santo, que é a força que vem sobre Maria e a transforma na mãe, e faz com que ela conceba o Filho de Deus, mantendo a sua virgindade. Porque para Deus nada é impossível. Mas o que vemos em Maria, então, é que naquele momento a Santíssima Trindade, cuja festa foi comemorada não por acaso este ano, ontem foi o domingo da Santíssima Trindade, o domingo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então em Maria abriga a Santíssima Trindade no seu corpo mortal, no seu corpo humano, no seu corpo de criatura. Ela abriga a Santíssima Trindade, ela abriga o Pai que criou, o Filho, ao qual ela deu o corpo, para que nele ele se instalasse, e o Espírito Santo, do amor de Deus, que é quem concretiza toda esta vontade do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma única natureza, a natureza divina, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entregam a Maria. E isto foi possível porque Maria, uma jovenzinha, uma menina moça, soube conhecer a palavra de Deus, soube discernir a palavra de Deus. Estava mergulhada pela oração na palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou em nós. O Verbo se fez carne e habitou
em Maria. Assim foi que a antiga profecia de Isaías, do capítulo 7, versículo número 14, de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco, é em Maria que se concretiza isto. Em Maria. Ela se ofereceu, ela se deu, ela fez com que Deus, agindo nela, pudesse enviar o seu Filho à terra. E neste momento em que Jesus é concebido no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, o Verbo se faz carne e habita em nós. O Verbo é a palavra de Deus. Em outras palavras, o Verbo é o próprio Deus que assume em Maria, pelo sim de Maria, no corpo de Maria, para Maria e para nós. O Verbo assume a nossa natureza inacreditável. O Deus Criador assume a natureza humana, para que como humano, sem perder a divindade, ele divinize o humano que era apenas humano, mas que Deus queria que fosse divino também. Esse é o grande mistério de Deus, mistério de fé, mistério que se revela no sim de Maria, mas mistério que se revela a cada dia no sim que você e eu dermos à palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui há 27 anos, caminhando com alegria pela estrada da salvação. E a estrada da salvação é a estrada que conduz a Deus, pelas mãos de Maria e pelas mãos de José, São José, claro que vai entrar na história depois, mas sobretudo abraçados ao Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria, o Filho legal de José, para que nós também, a quem Ele transformou em irmãos, possamos, como Ele, chamar a Deus de Abá, como diz São Paulo aos Romanos, Abá, que significa não apenas papai, mas papaizinho, paizinho. Ou então, como dizia o Chico Anísio, naquele célebre personagem, painho. Também serve. Desde que partido do fundo do coração que nos leva a esse Deus todo amoroso. É todo poderoso? É, mas porque Ele é todo amor. Que por amor entregou o seu Filho, por amor se encarnou no seio da Virgem Maria, que por amor aceitou a palavra de Deus. Esse Filho que por amor vai se entregar na cruz para a remissão, para a nossa redenção, a nossa salvação. É este o grande mistério de fé, mistério de Deus, ao qual nós devemos voltar sempre para podermos ser partícipes dele, porque é assim que ele quer que seja. Este é o prólogo. Isto é o início para a gente entender agora o que veio depois, que acaba ficando assim um pouco mais simples. Então vejamos com São Lucas o que ele nos diz, o que nós já conhecemos, evidentemente. Então, alguns dias depois, conta São Lucas, no capítulo 1, versículo número 39, alguns dias depois, Maria se aprontou e saiu apressada para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. A pressa de Maria.
A cidade que ficava na região montanhosa da Judéia, que está lá até hoje, chama-se Ain Karen. Ain Karen ficava a 150 quilômetros de distância de Nazaré, onde Maria morava. O ponto importante aqui é exatamente este. A primeira observação fundamental de Lucas é esta, que Maria, tendo concebido pelo Espírito Santo e já levando no seu seio a semente que vai se transformar na árvore frondosa que se chamará Jesus, levando Jesus já está ali no seu corpo, no seu ventre. Maria parte apressada para a casa de sua parenta, que morava nesta cidadezinha chamada Ain Karen, a 150 quilômetros de distância. Portanto, vamos entender que esses 150 quilômetros é uma distância muito, mas muito longa para quem tinha que ir ou a pé, ou então num burrico, ou então numa liteira. Ou quem sabe num carro de boi, sei lá. Mas ia levar muito tempo para chegar às montanhas de Judá. Sua parenta Isabel vem a ser exatamente aquela que Gabriel dissera a Maria, não é? De quem Gabriel falara com Maria. Ou seja, tua parenta Isabel, que já era idosa, estéril, está lá, grávida, esperando um filho. E essa gravidez já tem 6 meses. Então, o que acontece? Maria parte com pressa. Essa história da pressa de Maria merece uma consideração toda especial. Porque a pressa de Maria pode ser indicativa de uma coisa, pode ser indicativa de algo. Ou seja, Maria, sabendo que a sua prima já era uma senhora de idade, precisaria de cuidados. E ela vai oferecer a sua solidariedade, vai oferecer os seus serviços. Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, ela vai prestar o seu serviço à prima idosa, que certamente precisaria de cuidados especiais. Todavia, é bom que também registremos um outro fato. O marido de Isabel, Zacarias, não era uma pessoa qualquer do povo, não, senhor. Na sociedade daquela época, Zacarias ocupava um posto importantíssimo, altíssimo. Ele pertencia a uma classe sacerdotal. Portanto, os membros da classe sacerdotal estavam no extrato mais elevado da pirâmide social. O que nos leva a imaginar que Zacarias não fosse um Zé Ninguém, que Zacarias tivesse exatamente posses. E devia ter um monte de serviçais, o que deixava sua esposa numa situação um pouco mais tranquila quanto aos cuidados que se devesse ter com ela. Então Maria, quando vai, ela vai com esse sentido. Tudo bem, a pressa de Maria pode ser isso, mas Lucas não está querendo dizer só isso, não. Se nós mergulharmos no Evangelho de São Lucas, vamos ver que esta pressa é natural para as pessoas que, tendo sido agraciadas por Deus, ave, que caritomene, ave cheia de graça, tendo sido agraciada por Deus de uma maneira especialíssima, tendo tido um contato mais íntimo com Deus, um especial momento de encontro com Deus, como foi o caso dela na conversa com Gabriel, ela queria partilhar. Outra lição de Maria: revestir-se da palavra, ajudar o próximo e
partilhar com ele a graça. Nós podemos partilhar a graça que Deus nos dá com a nossa família, em primeiro lugar, os nossos irmãos, os nossos parentes, mas podemos e devemos partilhar com as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas com quem convivemos na nossa paróquia, que constitui a nossa família paroquial, especialmente aqueles que nós consideramos, aqueles que nós temos por amigos, amigos mais caros, amigos mais íntimos, amigos que eu costumo chamar de ex-corde, quer dizer, amigos do coração, aqueles que estão lá conosco, que estão ali, mesmo que nós não os vejamos frequentemente, mas eles são do coração porque eles estão no coração, no momento das nossas orações. Temos amigos. Eu, por exemplo, não tenho muito, conheci na minha vida profissional inúmeras pessoas, muitos alunos e todos, mas os tenho como amigos, embora não os vendo. Agora, amigos mais próximos, a nossa pequena grade de estudos bíblicos, esses são muito profundos, esses estão no fundo da minha alma, no meu coração, na minha mente, nas minhas orações permanentes, porque me ajudaram e me ajudam agora aí de trás das câmeras, me ajudam a seguir no caminho da salvação. Esses têm me ajudado nesses 27 anos, aqui, mas me ajudam especialmente pela força do seu pensamento e pelo seu estar junto. E aqueles que a gente encontra, como por exemplo aqueles que eu vi aqui diante de mim, na sala onde nos encontrávamos sempre às segundas-feiras, não é? Esses eu olho para a sala hoje vazia, mas eu os vejo a todos, especialmente aqueles que estavam bem diante de mim, e cujo olhar era um olhar de vontade de mergulhar mais, de caminhar mais, de ser mais amigo, ajudando o irmão a caminhar junto com ele. É isto, a luz do olhar de cada um é que nos ilumina e que nos dá forças. Foi isso que Maria foi fazer. E Maria chega então à casa de Isabel. A pressa dela foi para isso, foi para levar a Isabel a notícia de que ela estava esperando o Filho de Deus. Ou seja, ela foi fazer uma coisa que é muito natural entre nós, que acontece entre os amigos. A gente partilha com os amigos as dores e os sofrimentos, tudo bem, mas partilha sobretudo as alegrias. Maria foi expressar a Isabel a sua imensa alegria de estar levando no seu seio o Filho de Deus. Portanto, este encontro, esta visita de Maria a Isabel é uma visita festiva, e festiva duplamente, porque é festiva para Maria, porque leva em si aquele que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que vai se tornar um homem no seio dela. É ela que vai dar a Jesus a sua humanidade, a humanidade que fará dele homem-Deus, ele que é Deus que quis ser homem. Pois Maria vai levar para Isabel esta grande alegria, para transformar a alegria de Isabel numa alegria muito maior. A alegria de quem, sendo estéril, estava grávida, de quem, sendo entrada em anos, portanto passada da idade de conceber, estava grávida, porque para Deus nada é impossível. Isto é o significado de que para Deus nada é impossível. Não é transformar um jacaré numa galinha, isso não existe. Maria vai levar o Filho de Deus para sua prima Isabel, que por sua vez está grávida também, está esperando uma criança. Então as duas grávidas têm um primeiro encontro, e um encontro tão extraordinário que São Lucas nos diz mais alguma coisa.
Assim que Maria entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, tendo Isabel ouvido a saudação de Maria, a criança que ela levava no seu seio se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Veja que estas palavras se transformariam depois na nossa oração da Ave Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha, assim que tu me saudastes, a criança, ficou a criança que eu levo comigo, ouviu também o teu cumprimento. A criança ficou tão alegre que se mexeu dentro da minha barriga. A criança começou a pular, a bater com os pezinhos dentro da barriga da mãe, então indicando que ali nós temos na realidade a visita das duas primas, de Maria e Isabel, mas temos também a visita dos primos. Porque a criança de Isabel reconhece Jesus oculto no ventre de Maria, e os primos se encontram sem se verem. Por quê? Porque elas estão cheias do Espírito Santo. É a reação do Espírito Santo. Mas aqui neste ponto, portanto, neste ponto, nós temos que voltar novamente a São Lucas. Será que Lucas tinha apenas em mente contar essa história como nós estamos rememorando agora? A história contida nessas palavras tão significativas da saudação de Maria, a paz esteja com vocês, da reação de Isabel, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, e levada e inspirada pelo Espírito Santo, ela dizer que assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança que eu levo no seio começou a mexer-se dentro de mim. Quer dizer, São Lucas, muito sutilmente, está a nos indicar que a visita não é apenas das mães entre si, mas dos filhos delas também. É o primeiro encontro de Jesus com o Batista, aquele que seria João Batista. Mas isto nos leva a um outro ponto muito, mas muito importante. No segundo livro de Samuel, eu até escrevi ali, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 ao 5, 2 Samuel, capítulo 6, versículos números 1 ao 5, que eu vou passar agora para vocês, com a redação que aqui está. Ao 5. Muito bem. Mais uma vez, diz o segundo livro dos reis. Davi, está falando do rei Davi, reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Balaá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, e que se assenta no seu trono entre os querubins. Muito bem, aqui uma explicação logo clara. Davi foi pegar a Arca da Aliança numa cidade. Davi era o rei. Então, o que acontece? Davi, ao pegar a Arca da Aliança, que tem o nome do Deus Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono cercado de querubins. Em outras palavras, a Arca da Aliança contém
veladamente o próprio Deus. Representado em quê? Nas tábuas, as tábuas da lei, que são o símbolo da aliança que Deus fizera com Moisés lá no deserto, milhares ou centenas de séculos antes do rei Davi. Então Davi foi em busca da Arca da Aliança, ou seja, foi pegar o Deus Todo-Poderoso, que é isso que simbolizava a arca, a presença do Deus Todo-Poderoso, para fazer uma coisa. O que queria Davi? Pegou a Arca da Aliança dessa cidade, porque ele queria levá-la para Jerusalém, que era a sua cidade. Então ele disse assim: colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, etc. Tiraram e puseram nesse carro de bois. Então transportaram com toda a solenidade a arca da casa onde ela estava depositada, levaram-na ou estava exposta, levaram-na e colocaram a arca num carro de bois, num carro novo, muito bem. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor, e tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos, como vai aparecer num salmo de Davi. Muito bem, Lucas sabia disso, e Lucas, nessa visita de Maria a Isabel, ele deixa entrever isto. A visita de Maria a Isabel representa para Lucas, se nós quisermos ler a história de Lucas, a narração de Lucas sobre a visitação de Maria a Isabel, nós devemos ter em mente esta passagem, pequena passagem do segundo livro de Samuel, que eu acabei de ler para vocês. Devemos ter em mente isso, por quê? Porque Lucas está associando uma passagem do Antigo Testamento àquilo que estava acontecendo com Maria. O que Lucas está querendo dizer é exatamente isso. Antes, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo, era uma arca de madeira fina, contendo as tábuas da lei. As tábuas da lei. Ela é transportada num carro novo. Davi se alegra com isso e dança diante da arca. Pois bem, o que Lucas está querendo dizer realmente, lá no fundo, com a visitação de Nossa Senhora a Isabel, não é apenas que Maria tenha ido para lá para ajudar a sua prima. Isto é verdade. Não é apenas que Maria tenha ido para lá para partilhar com a prima essa sua grande alegria. Lucas está nos mostrando que a Arca da Aliança, que antes ia numa caixa, num baú, e eram 2 pedaços de pedra, agora a Arca da Aliança é o seio materno de Maria, uma mulher, portanto, carro novo, é o seio materno de Maria que está levando, que está portando Jesus, o Filho de Deus. Portanto, é o próprio Deus encarnado no seio de Maria. Deixou de ser pedra para ser um ser humano, um ser igual a todos os outros seres humanos criados por Deus, à sua imagem e conforme a sua semelhança. A verdadeira Arca da Aliança, a nova e definitiva arca, é Maria. E assim como Davi transportou para Jerusalém
o carro novo contendo a arca, Maria é este novo carro novo, mas o verdadeiro, que leva não mais 2 blocos de pedra, mas o próprio Deus encarnado no seu seio. E tanto que quando ela chega à casa de Isabel e saúda Isabel, movidas todas pelo Espírito Santo, o menino que está no seio de Isabel se mexe. É a tradução. É como se fosse Davi dançando diante da arca. Então, para lermos esse texto de Lucas, capítulo 1, versículos 39 para frente, nós temos que ter em mente, se quisermos fazer uma leitura mais aprofundada, se quisermos entendê-lo mais teologicamente, nós devemos ter em mente essa passagem de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 5. E descobrir em Maria, a mãe do Salvador, a verdadeira e definitiva Arca da Aliança. Maria, portanto, é a mãe de Deus e é a sua verdadeira arca. É aquela, na Arca da Aliança, a antiga arca, que era um baú contendo as pedras da lei. Deus se apresentava, porque todos viam a nuvem pairar sobre a arca, quando ele fosse instalado lá no seu templo em Jerusalém. Deus estava ali presente, todo mundo sabia que ele estava ali presente. Ele se revelava de quando em vez, mas passava oculto no mais das vezes. Agora Maria também, ela revela a presença do Filho de Deus que é o seu filho, para a sua prima Isabel, ao mesmo tempo que ela o tem oculto dentro de si. Maria, a visita de Maria a Isabel tem esse contexto, o contexto da Arca da Aliança. Maria se transforma na verdadeira Arca da Aliança, aquela que é definitiva, porque nela Deus se encarnou, nela Deus se fez homem, nela Deus veio habitar entre nós outros homens e mulheres. Nela, em Maria, Deus quer habitar em você. E por isso ele está batendo, ele quer saber de você, se você o aceita em você, no seu coração. Para isso é preciso a gente conhecer a sua palavra. Para isso é preciso a gente mergulhar nela. Para isso é preciso a gente continuar andando nessa nossa estrada. Que Maria portava o Filho de Deus, não há a menor dúvida, porque o texto lucano, o texto de São Lucas, sobre a reação de Isabel a Maria, Isabel fala assim, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? A mãe do meu Senhor. O Senhor é o nome que se dá a Deus. Isabel está chamando Maria de mãe de Deus. Por isso é que na oração da Ave Maria, toda a primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, tudo isso é evangélico, tudo isso está na Bíblia, tudo isso está na palavra do anjo com Maria e da palavra de Isabel com Maria. A primeira parte da Ave Maria é toda ela lucana, é toda ela evangélica, está no Evangelho. A segunda parte decorre disto que está aqui, também no Evangelho. Quando Isabel diz, como eu posso merecer a graça de que a mãe me visitar? Santa Maria, Mãe de Deus, porque a mãe do meu Senhor é a mãe de Deus.
E essa mãe de Deus é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é a nossa mãe. A mãe de Jesus estava presente com os apóstolos quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Portanto, a mãe de Jesus é a mãe da igreja. Por isso que o Papa Francisco insistiu e determinou que a segunda-feira pós-Pentecoste fosse comemorada como o dia da mãe de Deus, da mãe da igreja. Maria, mãe da igreja. O domingo de Pentecostes, a segunda-feira de Pentecostes e a segunda-feira dedicada a Maria, mãe da igreja. O título não é do Papa Francisco, o título foi dado pelo Papa Paulo VI, em 1964. Mas foi Francisco que agora, recentemente, há uns anos, instituiu como dia ferial, dia de comemoração, dia de memória, na liturgia da igreja, o dia da mãe da igreja, de Maria festejada como mãe da igreja, o dia seguinte ao domingo de Pentecostes. Maria é tudo isso, ela é a mãe do meu Senhor, é a mãe do nosso Senhor, é a mãe de Jesus, mãe querida, que Jesus nos deu por mãe no alto da cruz, ao apontá-la para o seu discípulo mais amado, que nos representa, ou nos representava a todos naquele momento. O que pensar disso tudo? O que levar conosco no nosso coração? Tudo decorre de uma palavrinha simples: sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É tudo muito simples, mas tudo contendo um significado de enorme profundidade. O sim de Maria nos faz voltar os olhos para o grande mistério da Trindade Santíssima. Mistério de Deus, mistério de fé. O sim de Maria, quando nós rezamos a Ave Maria, devemos tê-lo em mente. O sim de Maria nos transporta para o Deus que é Pai, para este mistério do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. 3 pessoas numa única natureza. Repito, foi a festa de ontem, foi a solenidade de ontem da Santíssima Trindade. Se nós quisermos explicar a Santíssima Trindade, não vamos conseguir nunca, porque trata-se de um mistério tão denso que a nossa inteligência é incapaz de alcançar. Santo Agostinho dizia: olha, se você me perguntar o que é a Santíssima Trindade, eu vou dizer para vocês que eu sei o que é. Agora, se você me pedir para explicar o que seja a Santíssima Trindade, eu não sei. Porque o mistério é aquele que se revela especificamente dentro de nós. Hoje nós falamos deste mistério, mas cada um de nós, cada um de vocês aí, como eu próprio, cada um de nós, a cada dia dos nossos dias, sente esse mistério à sua maneira, porque se nos voltarmos com o coração aberto, com a mente aberta, com o espírito aberto, com fé para Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, Ele vai nos dizer o que é a Santíssima Trindade. Claro que nós vamos ter uma visão plena disto quando estivermos face a face com Ele. Mas por enquanto, quando caminhamos por este chamado vale de lágrimas, o que devemos levar conosco é simplesmente a certeza de que Ele está conosco. O Cristo Jesus está em nós. Como esteve em Maria, porque quer estar em nós.
Mesmo que nós o coloquemos de lado, Ele não nos abandona. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele nos perdoa nossas infidelidades. Simplesmente porque Ele é fiel a si próprio. Ele não pode se desmentir. Simplesmente porque Ele nos ama e nos ama até o fim. Por isso Ele se entregou na cruz. E por isso que do alto da cruz, Ele olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Apontou para João. João é o representante, o meu representante, o teu representante, o representante de todos nós. Por isso, nós chamamos Maria de mãe. Ao dizermos Ave Maria, enchamos bem o nosso coração desta força interior que nos move e que nos faz abraçar Jesus pelas mãos de Maria e de José, que nunca pode ser colocado para escanteio. E nós que somos da paróquia de São José e Nossa Senhora das Dores, devemos ter isso bem fundo no nosso coração. Especialmente nós, mas todos os outros que porventura estejam vendo este vídeo. Voltemos o olhar para Maria Santíssima neste dia em que a igreja festeja a visita que ela fez a Isabel. E com aquilo que, com esse caminho que percorremos hoje, possamos interiormente fazer o nosso próprio caminho, que por Maria, pela mão de José, nos levará sempre a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão, nosso amigo. Que Deus Pai envie sobre nós copiosas bênçãos espirituais, a copiosa redenção de que falava Santo Afonso Maria de Ligório, a copiosa redenção, que nos dê esse entendimento permanente da Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, tua mãe e minha mãe, e que, unidos a ela, nós possamos agradecer sempre a Deus, dizendo como ela: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vem, visita-me e ajuda-me a visitar também os meus amigos, os meus parentes, a minha família. Toda vez que eu estiver com eles, que eles sintam em mim a presença de Jesus, teu Filho. E sentindo a presença de Jesus, teu Filho, pelo Espírito de amor do teu Santo Espírito, nós possamos sempre te louvar, te agradecer e te bendizer, meu Senhor e meu Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nesse mistério, dizendo, como São Lucas nos ensina: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com as bênçãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.